Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional, um canal para você que busca conteúdo. Esta é a nossa série O Cristão e a Política. Me diz uma coisa aí, você é afiliado a algum partido político? O que você acha dessa relação entre os cristãos e as questões políticas? Será que a Bíblia tem algo a nos ensinar sobre política ou sobre a relação do cristão, da igreja, com a política? Enganam-se aqueles que acham que precisam ser filiados a algum partido político para se engajarem politicamente. Estão equivocados aqueles que acreditam que precisam defender e aliar-se a políticos profissionais para serem identificados como pessoas preocupadas com as questões políticas de sua cidade, estado e país. Não é verdade que para promover a justiça e fazer o bem seja necessário abraçar ideologias políticas modernas como se isso conferisse algum selo de qualidade. As Escrituras falam de amor ao próximo, de cuidado com os mais vulneráveis, de justiça, muito antes dos partidos e ideologias que nós temos hoje. Então que fique claro que nenhum partido, nenhuma ideologia possui qualquer legitimidade para se apropriar da Bíblia, da igreja ou do discurso cristão como se fosse a sua representante. O amor, a defesa dos vulneráveis, a luta pela justiça não é propriedade exclusiva de nenhum partido e de nenhuma ideologia. Deus nos pede isso desde sempre. Conforme já vimos nos vídeos anteriores, é impossível ao ser humano viver livre ou permanecer totalmente isento em relação às questões políticas. Vimos ainda que nos sistemas de representação, o único modo de nos organizarmos envolverá sempre dar poder a alguém que, no fim das contas, é apenas um pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus como qualquer pessoa. É uma grande ilusão achar que se pode ser igreja nesse mundo e viver alienado da política. Não dá. A Bíblia conta uma grande história que revela como a intervenção divina por meio de Jesus, da igreja e já desde o Antigo Testamento com o povo de Israel, gera tensões políticas e coloca os reinos deste mundo em alvoroço. Os reis e imperadores nas civilizações antigas não viam qualquer escrúpulo em se proclamarem também um Deus, exigindo assim devoção do povo. Todos os príncipes, imperadores, faraós, presidentes com arroubos tirânicos e que reivindicam soberania universal não passam de usurpadores, impostores diante do verdadeiro Senhor do universo. Também hoje, embora não façam explicitamente, muitos governantes acabam vendo a si mesmos como soberanos que extrapolam o seu real poder. A Bíblia sempre é muito clara a respeito de todos esses impostores. Ela revela que o fim de todos eles é o mesmo e que, na realidade, existe apenas um único e legítimo soberano. Deus assim se mostra um Senhor que confronta os tiranos deste mundo. Em nossos vídeos anteriores, nós já vimos como os seres humanos logo passaram a buscar edificar cidades e impérios em busca de fama e glória pessoal. Vimos também como a falsa religião gera uma realidade social e política corrompida, marcada pela injustiça e pela depravação. Você encontrará o link dos nossos vídeos desta série na descrição abaixo. Viver neste mundo como súditos do verdadeiro rei é um grande desafio. Somos, o tempo todo, pressionados a nos adaptarmos a uma cultura que não reflete a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sedução pelo poder e pela grandeza muitas vezes parece irresistível. A história do povo de Israel, o povo de Deus na narrativa do Antigo Testamento, revela que este povo seguidamente falhou em seu propósito de ser uma bênção às nações. Sua desobediência, rebeldia e idolatria acabou os levando ao cativeiro, ao exílio. Ao rejeitarem o Senhor, um rei de justiça e bondade, eles se viram escravos de impérios tirânicos e opressores. E é numa fase assim, no exílio, quando parecia que nada mais era capaz de revelar sinais da presença de Deus, que ele levanta profetas que anunciam uma mensagem de esperança. E um desses profetas se chamava Daniel. Daniel anuncia ao povo rebelde e obstinado que ainda há um Deus, sim, e é este Deus quem detém todo o poder. É ele, o verdadeiro soberano, que está agindo mesmo em meio a todas as adversidades.
Sim, muitas vezes parece que os eventos mundiais já não nos permitem mais enxergar e discernir a ação de Deus no mundo. Somos tentados a acreditarmos que fomos abandonados à nossa própria sorte. É incrível como as visões de Deus a Daniel rompem o comodismo e a cegueira para afirmar que não importam as narrativas com as quais nos alimentamos todos os dias, ainda há um Deus maior que tudo isso. Um Deus que é soberano. Não importam o que digam a mídia, os reis da terra e tudo aquilo que alimenta diariamente os temores de nossos corações. Há um Deus e é Ele quem realmente governa sobre todas as coisas. Quando se trata do profeta Daniel, como nos disse Eugene Peterson, sempre há entre nós aqueles que se concentram na alma, enquanto outros acompanham a história geral. Daniel é um dos principais documentos que tem a preocupação de manter tudo unido, o pessoal e o político, o presente e o futuro, a alma e a sociedade. Às vezes as coisas podem parecer perdidas, pode parecer que somos poucos, que somos fracos e que não vale a pena manter a integridade no mundo de corrupção. Daniel, porém, manteve-se íntegro e fiel a Deus. Ele sabia que, apesar das guerras e da injustiça, Deus ainda está no comando. O capítulo 7 do livro de Daniel mostra a visão de como sucessivos reinos sobre a terra buscarão reivindicar soberania e poder sobre o mundo, mas revela também que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. A vinda definitiva de Deus como rei se deu em Jesus. Isso nós encontraremos ao lermos os 4 evangelhos lá no Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento sempre antecipou aquilo que Deus faria na história do seu povo. E Daniel foi um desses instrumentos proféticos de Deus. Se você ler Daniel, em especial o 7º capítulo, encontrará ali uma visão recebida pelo profeta quando Belsazar era o rei da Babilônia. Nessa visão, Daniel ele vê a agitação do mar causado pelos ventos até surgirem 4 seres que, embora tivessem características de animais já conhecidos, eram diferentes de todos eles. Esses seres apenas pareciam com urso, leopardo e leão. A visão revela ainda chifres, fogo, disputas e coisas que para Daniel pareceram aterrorizantes. Ele quis saber o significado de tudo isso e Deus lhe revelou. Veja como Deus lhe dá a interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Em resumo, Daniel está vendo que haverá reinos que seguirão outros reinos. Líderes e tiranos surgirão com sede de poder e dominação. Haverá inclusive tiranos sanguinários e maus, a ponto de simplesmente passarem por cima de tudo que estiver diante deles e parecer obstáculo às suas pretensões. Haverá reinos que se oporão frontalmente ao povo de Deus. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Sim, como também é confirmado a João, lá em Apocalipse, haverá tribulações. Nem o povo de Deus será poupado. O tempo disso, porém, será limitado. Nenhum poder debaixo de Deus é absoluto e ilimitado. Como Deus segue revelando a Daniel, o tribunal o julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. E o que acontecerá então? Deus fala a Daniel: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Veja, não temos como ler o Antigo Testamento sem nos depararmos a todo momento com esse tipo de visão. É a visão de Deus se assentando em seu trono e assumindo o poder sobre as nações. Mesmo quando todas as condições à sua volta pareciam dizer algo diferente, mesmo quando a realidade sociopolítica apontava em outra direção, o coração e a imaginação do povo eram alimentados com a visão de que há um Deus e é Ele quem verdadeiramente reina. Vejamos como isso aparece nos Salmos. Por que se amutinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles.
Agora pare e reflita, você acha mesmo que as escrituras não têm nada a dizer sobre política? Sim, ela tem. Sua mensagem é a de que Deus subjugará as nações e implantará em definitivo o seu reino de paz, amor e justiça. A ação de Deus no mundo é uma afronta a todos os poderes temporais, demoníacos e humanos que visam servir a projetos egoístas, totalitários e despóticos. Muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo à nossa volta. Muitas pessoas rejeitam a Deus, preferem acreditar que Deus não existe. Em sua ilusão, não conseguem admitir que possa existir um Deus, quando ao mesmo tempo há tanta violência, maldade e injustiças. Outros que creem em Deus questionam: até quando? Por que Deus permite tais coisas? Bom, é legítimo. Os personagens bíblicos, mesmo os mais piedosos, também tiveram as suas dúvidas e muitas vezes questionaram a Deus. O próprio Daniel confessou que ficou aterrorizado diante daquilo que Deus estava lhe mostrando. Puxa, quer dizer que nem mesmo o povo de Deus será poupado de perseguições, de pressões, de ações de injustiça praticadas por governantes maus? Em muitos casos, não. Mas tudo tem um propósito. Mesmo o juízo de Deus vem para que haja arrependimento, para que as pessoas se voltem a Deus. Na visão dada por Deus séculos depois, agora a outro profeta, João, nos é dito o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. É interessante notarmos como mesmo na grande tribulação dos fins dos tempos, o que Deus deseja é que o povo se arrependa de seus caminhos, de sua idolatria e se volte a Ele. Mas, infelizmente, é verdade, nem assim os mais rebeldes e obstinados desistirão dos seus caminhos, que são contrários a Cristo. Por outro lado, os fiéis se alegrarão, se renderão e se juntarão às vozes dos anciãos que se curvam diante do verdadeiro Rei, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Sim, meus queridos, a história que a Bíblia nos conta é a história de como Deus, em Jesus Cristo, assume o trono do universo. E nesse desenrolar, vemos como forças diabólicas têm se colocado por trás de poderes que sempre tentaram tomar o lugar do verdadeiro e legítimo rei. Como diria o teólogo N.T. Wright, a história que nos é contada pelos evangelhos é a história de como Deus se tornou rei. Portanto, é impossível lermos e compreendermos tudo aquilo que Deus vem fazendo na história sem prestarmos atenção em como isso implica em todas as coisas que dizem respeito a este mundo, inclusive ou principalmente as questões políticas. Os exemplos de como o povo de Deus incomodava o poderoso faraó do Egito, ou como o nascimento de um pobre e humilde bebê numa manjedoura deixou transtornado Herodes, deveriam ser mais do que suficientes para vermos que existe um conflito entre as pretensões divinas e as aspirações dos poderosos governantes deste mundo. O verdadeiro Messias não foi o faraó do Egito, nem qualquer imperador das potências babilônica, persa ou grega, também não foi Herodes. E é importante lembrar que também não foi Moisés, Davi ou qualquer sumo sacerdote ou líder religioso à frente das instituições organizadas. Não vamos nos deixar confundir. Não nos deixemos enganar. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Podemos assim seguir firmes em nosso testemunho como povo da esperança, pois a história da salvação de Deus antecipa quem verdadeiramente governa e para sempre reinará. Deus te abençoe e seja você uma bênção.